Siltato para a ST Hits TV. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa aqui no canal ST Hits TV. E eu já estou aqui no Recamier da Grando com os meus convidados de hoje, professora Flávia, professor Eleandro Brum, esse casal que é a nossa simpatia aqui de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos têm um carinho muito grande por eles, são engenheiros florestais. O casal, os pais do João Pedro. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Sil, é um prazer estar aqui com vocês, demais telespectadores aqui do seu canal, que é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco desse momento com você e os telespectadores. Ai, muito obrigada, eu agradeço a presença de vocês. Nós estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente e vocês são peças fundamentais para essa nossa conversa de hoje. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre uma satisfação quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, de falar, divulgar informações. Então, estamos sempre à disposição. Hoje vocês estão aqui não só para contar e compartilhar com a gente as novidades do meio ambiente da nossa cidade, aqueles projetos que vocês sempre fazem, porque eles são professores da UTF, mas eles têm uma extensão aqui para a nossa comunidade, sempre muito envolvidos, né? Então, não só para isso, mas também para compartilhar um pouquinho da história de vocês. Vocês não são naturais de Dois Vizinhos. Vamos começar falando um pouquinho para quebrar assim, esse gelo, professor. E doutores, né? Porque vocês são doutores, né? Sim, eu sou natural de Uruguaiana, né, Rio Grande do Sul, fronteira oeste lá. É uma cidade fronteira com a Argentina e com o Uruguai, né? Uma cidade de aproximadamente uns 200 mil habitantes, né? Atualmente está uns 100 e poucos, né? Fui para Santa Maria, né, estudar, né, dava quase 6 horas de viagem, porque o único curso na época, quando eu estava falando de engenharia florestal no Rio Grande do Sul, era em Santa Maria, então tive que fazer toda uma volta. Depois acabei fazendo doutorado na USP, né, fiz meu mestrado e especialização em educação ambiental lá na UFSM, e depois eu fiz doutorado na USP em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, onde trabalhei com florestas urbanas, né? Então minha paixão de arborização urbana vem desde a graduação e mais me apaixonei ainda depois quando fui trabalhar no doutorado. Trabalhei com uma cidade bastante emblemática aqui no Paraná, que foi a Maringá, né, que é a cidade jardim, sim, onde a gente até trabalhou com a questão de um tema bastante atual, que é a questão das mudanças climáticas. A gente trabalhou com sequestro de carbono por florestas urbanas, né, para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, das emissões de CO2, hoje em dia com a questão das ilhas de calor, né, para essa melhoria da cidade. Inclusive Maringá é uma cidade ímpar, né, em termos de planejamento urbano. É a única cidade no Brasil que foi planejada toda no modelo de cidade-jardim, que é aquelas cidades que são praticamente florestas, né, e também prevendo já a questão de qualidade de vida, isso lá nos anos 40 ainda. Então, o Paraná tem uma tradição nessa parte de planejamento ambiental das cidades muito interessante, inclusive até o começo dos primeiros eventos e dos primeiros movimentos em parte de estudos de arborização urbana, até o primeiro Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, acabou acontecendo aqui no Paraná. Nossa! E aí, vocês se conheceram em Santa Maria? Vocês já se conheciam? Sim, nós nos conhecemos em Santa Maria. Eu sou filho de pequenos agricultores da região noroeste do Rio Grande do Sul, um município chamado Vista Gaúcha, né, bem pequenininho, na divisa com Santa Catarina. E fui a Santa Maria também para estudar. Eu fui um pouquinho antes que a Flávia para lá, em 97. Ela foi em 99, nós nos conhecemos, né, em 99 então, e desde então a dupla se formou, né? Tanto em termos profissionais como em termos pessoais também. É mesmo, é. Aí já terminaram o curso casados ou não? Não. Estavam na pós-graduação já nesse momento. O Eleandro já se encontrava doutorado, né? Era professor também da UFSM lá como substituto. E eu já estava começando o mestrado. No caso, quando eu fiz lá, eu trabalhava como parte de
de mudanças climáticas, já só com florestas nativas, né? Infelizmente, lá em Santa Maria ainda não tinha naquela época um estudo específico para cidades, né? Então, que fez depois eu de casada, eu tive que ir para São Paulo, né? Também o Eliandro passou um tempo também na Alemanha, né? Então a gente para a questão de conseguir conciliar o meio profissional com o pessoal, a gente também teve que dar uns vai e voltas aí. Teve que abrir mão aí. Tem tempo, né? Tem. Eu acho que isso é normal, né? Quando a gente até, inclusive hoje, fala isso para os nossos alunos, né? Quando a gente está num processo de formação, de começando a vida profissional, a carreira né, profissional sua, você vai passar por esses desencontros, muitas vezes, entre a vida profissional e a vida familiar, a vida amorosa, afetiva, a vida pessoal. Né? Nem dá para dizer que é um desencontro, é uma questão de investimento na carreira para futuramente depois... de repente, né, da companhia, da presença, né? Nós passamos por isso e a gente sabe de inúmeros casais hoje, né, no meio universitário, no meio empresarial, que passaram por isso também. Isso é normal, né? Tem que ter, eu acho que a compreensão, maturidade que leva, né, que a coisa, né, ande na boa, né? Então, nem sempre você vai ter aquela situação desejada, né, que você vai estar junto com a sua noiva, com a sua namorada, com a sua esposa, conseguir estudar na mesma cidade, trabalhar na mesma cidade, estar tudo, né, vai ter, né, alguns momentos que você vai ter que andar um pouco, né? Mas faz parte, chega um momento que a coisa volta para o normal. E para nós, especificamente, ela voltou à vida normal a partir de 2010, né? Eu comecei a trabalhar na UTFPR em 2008, né? E a Flávia em 2010. Então, a partir de 2010, sim, que a vida tomou um rumo, engrenou. Engrenou, daí 2011 já veio o João Pedro, né? E daí 2012 saiu a minha tese, né? O João Pedro foi a tese com cheirinho de leite, que eu sempre brinco, né? Que a gente... João Pedro tá aqui assistindo ao vivo o programa, hein, João Pedro? João Pedro era bebê ainda, eu fiz toda a minha defesa de tese com o João Pedro ainda no colo, né? O João Pedro, assim, praticamente foi o quinto elemento da minha banca de doutorado. Viu só, que legal. E como que Dois Vizinhos apareceu no mapa de vocês? Olha, essa é uma questão interessante, né? Nós passamos no início dos anos 2000, 2005, 2008, até anos posteriores, por um processo, né, no Brasil de expansão do ensino superior universitário, né, principalmente, tanto nas universidades como nos institutos federais. E com isso, né, eu lembro que eu ainda estava na Alemanha quando um professor, né, ex-professor lá de Santa Maria, me ligou e falou que havia concurso público para professor numa universidade nova, no município de Dois Vizinhos. E eu lembro que naquele momento, onde é que é Dois Vizinhos? Aí ele falou assim, não, naquela região ali, perto de Francisco Beltrão, perto de Pato Branco. Não, legal, né? Muito bom, vamos lá. Eu voltei da Alemanha em final de outubro de 2007. Em novembro, a gente veio para Dois Vizinhos fazer o concurso. Em dezembro eu fui chamado, foi aquela correria para fazer aqueles exames pré-admissionais que são necessários, e em 14 de janeiro de 2008 estava iniciando então a jornada aqui na UTFPR em Dois Vizinhos, e que estamos até hoje. Muito bom. E aí vocês desenvolveram alguns projetos para a nossa cidade, né? Isso faz parte lá da UTF mesmo, eles incentivam os professores a participar da comunidade. E como que foi desenvolver? Vocês desenvolveram um de urbanismo, não sei se tem mais algum outro, da arborização, né? Quando a gente tem as funções da universidade, se a gente for ver, a gente sempre coloca como um tripé, né? Que é ensino, pesquisa e extensão, né? Até a gente passou por o ano de 2019, né? Que começou a curricularização da extensão. A extensão sempre está 19, 20 por aí, sempre está ligado, e você está devolvendo um pouco da questão de que tá investimento da comunidade na universidade, da universidade para a comunidade. Então, essa questão de a gente trazer esses projetos é sempre que também, quanto mais reais as situações que os alunos passam, melhor o aprendizado. Porque acontece o quê? Um aluno que sai para fora da sala de aula, ele começa a vivenciar
a engenharia cidadã, ou seja, saber o lugar dele no mundo e como que ele pode trazer soluções, para não ficar deslocado, né? Porque senão a gente fica muito naquela questão de que a universidade fica entrincheirada, né? A gente consegue conhecer a realidade, então a extensão vem nesse sentido, que é para integralizar, dar uma devolutiva para a sociedade de como funciona, o que a gente pode agregar em ciência, tecnologia para a população, né? A gente trabalhou aqui em Dois Vizinhos um bom tempo com a questão da arborização urbana, ainda tem alguns semestralmente, né, dentro das grades da engenharia florestal e da agronomia, a gente faz algumas atividades que são projetos ou às vezes plantios comunitários, também outros municípios daqui da região, hoje em dia tem pedido, a gente tem deslocado até esses municípios. Então já está indo para além de Dois Vizinhos. Além fronteiras. E o Eleandro já trabalha mais com floresta. Como sempre a gente brinca, né, a dupla que eu sou do mato da cidade, ele é do mato rural. E esse projeto de urbanização, daí vocês desenvolveram algumas ruas na época, ele deu sequência, ele vai dar ainda continuidade? No caso, o projeto, né, ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2012, 2013, rendeu alguns frutos desde políticas públicas, como a parte de uma lei de adoção de áreas verdes, como também projetos que foram encampados através da Associação Comercial de Dois Vizinhos, né, e por comerciantes, né, que teve a quadra ali que o Gilmar, o Gilmar Tubação, a Latreille, ali o pessoal lá da São Luís, também no Coopermundi também, né? Coopermundi até foi bastante além o projeto, né, deles, porque além da rua foi para dentro da escola, né, hoje em dia tem um jardim sensorial, que os alunos aproveitam o espaço para contação de histórias, descansar. E vocês participaram daquele jardim? Sim, foram os alunos de paisagismo ali do curso de florestal que fizeram, né, em parceria. E também outras atividades foram elencadas dentro do Coopermundi lá, sempre a direção da escola é muito participativa em adotar esse sistema de cocriação, até eles foram para além, né, eles fizeram atividades com, por exemplo, com artes, lá onde é que recriaram paisagens no entorno do jardim, lá de pintura, foi bastante interessante, eles colocaram a questão de compostagem, teve algumas creches aqui no município, atualmente a gente já está trabalhando para além já teve algumas atividades, por exemplo, com Enéas Marques, né, em escolas rurais e também com a cidade lá também. Aqui em Dois Vizinhos a gente fez no último semestre com o curso de agronomia, por exemplo, fizemos uma atividade bastante interessante que foi ampliar os espaços de jardinagem, pomar, por exemplo, da Guarda Mirim, né, que foi semestre passado. Então, sempre está rolando alguma coisa, à medida que o pessoal tem demandas, e também temos bastante questão de distribuição de mudas através dos viveiros lá da universidade, para as questões de escola, creches e atividades, né? Então, hoje em dia vai um pouco mais além do urbanismo, né? Mas aquele projeto Muda que tinha na Guarda Mirim continua? Ele continua, ele não está mais na Guarda Mirim, o viveiro, né? Nós levamos a estrutura para dentro da UTFPR, né? E lá dentro da UTFPR nós continuamos com esse trabalho, sim, né? Hoje à tarde, inclusive, nós carregamos uma carga de muda para uma empresa aí na cidade que, né, ia fazer a doação para os seus colaboradores, né? Que é esse que você falou, o viveiro? Isso, o viveiro florestal da UTFPR. Ele tem, então, esse enfoque, nós temos, de acordo com as nossas possibilidades, é claro, mas nós temos distribuído bastante mudas aí. Mas daí vocês vendem? Assim, funciona da seguinte forma, quando é pequena quantidade, né, tipo assim, de mudas, a gente faz um processo de doação, né? Principalmente quando se trata muitas vezes de escolas, creches, né, alguns casos, tipo assim, pessoas individualmente, né, que precisam, que querem, né, que nós temos que, acima de tudo, valorizar o gosto pela natureza, valorizar o gosto pelas árvores, pelas plantas, pela conservação. Então, isso é bem importante. Claro, quando a quantidade de mudas é um pouco maior, a gente tem que fazer um processo de venda em função de que a gente usa recursos, né, da universidade, mas essa venda, as pessoas pensam, o que é feito com esse dinheiro? Ele vai para o governo? Não, a gente tem um projeto, nós gerenciamos o recurso que é gerado através da nossa fundação, né, associada à universidade, e esse recurso ele reverte totalmente em insumos, em estrutura, para manter, né, a estrutura que nós temos. Então, isso nos ajuda então a fazer essa troca, né, com a sociedade. A sociedade nos ajuda, ajudando com os custos das mudas, quando é numa quantidade maior, e
nós conseguimos manter. E nesse processo é interessante que está embutido o ensino, né? Essa muda que vai para uma propriedade rural, que vai para uma área degradada, vai proteger uma nascente, ela não foi produzida num processo industrial, ela foi produzida numa aula prática, né? Um aluno que pegou, que soube como preparar o substrato, como fazer adubação, irrigar, preparar a semente, cuidar da muda até ela crescer. Então tem todo um processo de ensino, de formação envolvido, né, que nós envolvemos diversos alunos nesse processo, em aulas, em atividades extras, e aí depois, né, da produção, aí sim a gente faz, né, o processo de distribuição, né, para quem as pessoas que precisam, né, que querem plantar, que querem cuidar. Então o projeto Muda, né, que começou na Guarda-Mirim, até hoje conta com a parceria das entidades aqui da cidade, ele apenas mudou de endereço, vamos dizer assim, a base dele, né, ele está na universidade, né, mas continua ativo, continua em andamento, sim. Muito bom. Flávia, eu estou lembrando aqui, faz tempo, eu não sei se você vai lembrar com todas as letrinhas, mas eu achei tão linda uma frase que você usou para definir a importância de uma árvore. Nós estávamos numa reunião na Associação Empresarial, eu fazia parte da diretoria, e vocês foram lá como UTF e participaram da reunião e falaram do projeto de arborização, e você falou como é importante a gente ter uma árvore, uma sombra. Você vai lembrar, deve fazer parte da rotina de vocês isso. Quando a gente fala na questão de árvore, né, isso foi uma questão de... A gente é um povo que a gente é ligado ao verde já do berço. Sim. É fato, o brasileiro gosta de árvore, o brasileiro ama a árvore, né? O verde está desde a bandeira até na alma, né? E quando a gente tem árvores, é aquela questão, hoje em dia a gente não vê mais uma árvore só com embelezamento. A árvore é questão de saúde pública. E daí quando a gente tem a questão de, desde respirar, Sim. se a gente não tem árvores, a humanidade já teria desaparecido. Porque assim, você pode ter várias outras coisas, né, no caso de infraestrutura, etc., que existiriam. Ou animais, às vezes, em determinados ambientes aquáticos, etc. Mas sem as árvores não teria vida na Terra. Porque elas nos dão o oxigênio, elas nos dão a sombra, elas nos dão... Então elas são assim, vamos dizer, é uma infraestrutura, é um ser que é abnegado para a existência da vida da Terra. Gente, pensa num dia quente em 2 vizinhos, né? E não ter uma sombra. Exato. Pra você deixar o veículo. Sim, verdade. 2 vizinhos, a gente já até teve situações, desde que a gente tem aulas de campo, né, em pontos mais quentes aqui da cidade, que a gente fez, por exemplo, medições de termômetro de superfície, né, que é tipo uma pistolinha, lá o pessoal às vezes brinca, né, com a gente que é com laser, né, e já chegou a 72 graus no asfalto, né, isso dá para fritar ovo, né, no asfalto, né. E quando que você pega outros bairros que são mais arborizados, ou um parque, por exemplo, como o Lago Dourado, que tem muitas árvores, de 72 você vai para 32, 36, assim, são 40 graus a menos. E o Brasil é uma coisa que tem muito chamado a atenção, principalmente nós do Sul, aqui que temos sempre a fama de ser os estados mais frios, né? Esse ano a gente teve várias reportagens, principalmente no final do ano passado, começo deste ano, né? Que nós tivemos um verão de clima desértico. Por exemplo, nós tivemos uma umidade baixa que estava equivalente ao deserto do Saara. Ou também a gente teve situações, por exemplo, principalmente em cidades como Rio de Janeiro, que a gente chegou a sensação térmica de 70 graus. Isso é extremamente prejudicial à saúde. E hoje em dia a gente muito fala da questão de políticas públicas voltadas para a arborização urbana, para o verde urbano. Não é só uma questão de embelezamento, mas de melhoria de qualidade. Sabe, quanto mais calor, o que pode acontecer? Além do desconforto térmico, implica num ponto assim que a gente sabe que é bastante importante em termos de políticas públicas. Vai afetar no SUS. O povo adoece, né, Sandro? Olha, nós estamos gravando aqui no estúdio Sandro Vieira. Gente, eu esqueço de falar do Sandro. O Sandro é uma bênção. Hoje nós estamos gravando à noite, sabe? Porque ele teve trabalho aí o dia todo com a pluma, né, Sandro?
E aí a gente vai gravar à noite no Recaminhar da Grando, que também tenho que agradecer a Josiane Grando, porque ela trouxe lá da casa dela para nós esse aqui, sabia? Muito chique, Josiane. E quero agradecer também o Marins, que hoje o Marins que falou assim, olha, mas por que você não convida o professor o professor Brum, ele falou, professor Brum, convida o Brum e a mulher dele para lá falar do meio ambiente. E Flávia e Leandro, existia, ou não sei, existe um estudo da quantidade de árvores que a cidade de Dois Vizinhos, por exemplo, precisaria ter? Sim, nós fizemos, o trabalho que a professora Flávia começou lá em 2010, 12, né, nas demonstrações, e isso instigou até a gestão municipal. E nós realizamos durante 2 ou 3 anos o Plano Municipal da Arborização Urbana, né? Então foi feito todo um estudo completo, né, que em integração com os técnicos da época da Secretaria de Agricultura, né? Hoje, né, nós temos Secretaria de Meio Ambiente, né? E o qual também, já faço um parênteses, é um grande avanço para Dois Vizinhos, né, ter um órgão específico para cuidar de meio ambiente. E a partir disso, então, nós elaboramos, né, a professora Flávia, né, coordenou os trabalhos e nós, em parceria com a Prefeitura, entregamos em 2019, né, o Plano Municipal da Arborização Urbana. Ele tem que ser, né, ele foi implantado em parte, né, ele tem que ser, né, ainda tem muita coisa para implantar, né, e também implantar e manter, né? Uma coisa bem importante que nós temos que ter atenção é que nós precisamos, toda árvore, toda muda, né, de uma planta que você planta ela, o ato de plantar não é finito, né? A gente precisa manter, a gente precisa manejar, precisa cuidar de uma planta. É um ser vivo, né? Mas é um ser vivo que está, né, prestando um serviço, né, para vários serviços para a sociedade, para as pessoas, né? Então, a árvore na cidade, ela presta os serviços que ela presta, talvez, né, são importantes. Tem o poste de luz, tem o fio, tem o cano que passa a água, que passa o esgoto, tem a placa de sinalização e tem a árvore que deve ser tratada com a importância que ela tem para trazer a qualidade de vida e ambiental que a cidade precisa. Então, nesse processo, nós estamos acompanhando. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, não é a grande quantidade de árvores, quando se fala de arborização nas ruas, por exemplo, nas calçadas, não é a quantidade que mais importa, mas sim a qualidade das espécies, do manejo, da manutenção que você faz, né? Depois você ter uma ideia, o nosso Plano Municipal de Arborização Urbana, né, diagnosticou a necessidade da inserção de cerca de 1.600, 1.700 árvores no município, né? Não é um número muito grande, não é, né? Mas o que importa é a qualidade, é a implantação e a manutenção, o acompanhamento técnico de pessoas, né, de profissionais que conhecem, que saibam trabalhar com árvores urbanas, é o que mais importa. Um exemplo típico, na quadra demonstrativa que nós implantamos no Coopermundi, né, haviam ali 20 árvores naquela quadra. Eram 20 árvores inadequadas, né? O ligustre é uma espécie com princípios alergênicos que está sendo erradicada, né, da arborização do município gradativamente. Nós tiramos 20 árvores inadequadas e colocamos 7 árvores boas, entendeu? Então, assim, não é o número de árvores que importa, é a qualidade, a indicação correta, o acompanhamento técnico e o manejo das árvores que é importante, né? Então, por isso que o projeto, né, tem que ser implantado, tipo assim, com esse viés, com viés qualidade, não tanto com viés quantidade. E principalmente, além de plantar da forma correta, observar que essa árvore produz uma grande copa, né? Porque se a gente quer oxigênio, se a gente quer sombra, ela tem que ter copa, ela não pode ser um arbusto, ela não pode ser uma árvore pequenininha. Às vezes o pessoal diz, põe a pequenininha ali que vai fazer o meu serviço. Não faz. A gente tem desde a questão de interceptação de chuvas, a questão de redução de inundações e principalmente, se a gente está plantando uma árvore, a gente quer o principal produto copa, a gente quer massa verde, a gente quer folha. Então, uma coisa é a gente poder manter essa árvore saudável para ter essas folhas e principalmente não fazer poda drástica. O que é e acontece aqui em Dois Vizinhos? Bom, a poda drástica é aquelas podas quando as pessoas tiram totalmente a copa da árvore, né? Deixa carequinha, né? Aquele corte raso, né? Pois que nem
se a gente tivesse cabelo longo, a gente resolvesse raspar a cabeça. Só que a gente sabe que a gente é um pouquinho diferente, né? A gente se raspou, veio o cabelinho de novo, bonitinho, até vem mais bonito, né? A árvore não. A árvore não, vem com alguns problemas, né? Porque a gente sabe que que aquela madeira já não é mais a mesma coisa. E aí, às vezes, as pessoas falam, eu resolvi fazer isso porque tava pegando no fio, eu fiquei com medo de temporal, mas acaba agravando o problema. Porque aquele galho fica mais fino, mais instável, e é muito mais fácil de quebrar e dar problema num dia de temporal. Então, as pessoas mesmo das residências, elas chamam alguém lá e mandam cortar. Daí a pessoa vai lá, corta do jeito que ela acha que é. E qual que é a solução para isso? Solução, principalmente, é ter uma orientação, procurar os órgãos públicos, secretarias, orientações, para que seja feito da forma correta. Ou um profissional habilitado, que seja uma empresa habilitada, que seja para fazer essa questão. Porque, sem menosprezar jardineiros, etc., tem que ter uma orientação para tirar o galho corretamente e não ter problema de queda durante os temporais. A gente está vendo cada vez mais ter problema de queda de árvores, as pessoas ficam assustadas, mas se eu não fizer essa poda não vai ter problema. Digo para vocês, tem até árvore na frente da minha casa lá que a gente faz uma poda bem leve, a gente não tem bem menos queda do que às vezes do resto da cidade. E é importante que a árvore possa se manter, se estabilizar, porque aquele galho que surge da madeira mesmo, ele é mais resistente. Então, em tempos de temporal, fazer uma poda drástica é muito mais complicado do que você deixar. Poda, como é que se faz? Você tira galhos secos, que são aqueles galhos que já estão doentes, você tira o que tem de conflito com rede, para isso precisa de um profissional que conheça bem, até pelo risco. Às vezes as pessoas acham que é simples fazer uma poda debaixo de uma rede. Até a gente vê essas pessoas em fim de semana, né, subindo na árvore lá com o facão, e não sabe o risco de ser, às vezes pode acabar tendo um acidente grave de cair, morrer, ou às vezes ser eletrocutado. Sim, Então, às vezes as pessoas acham que é uma questão muito simples. Isso não é só um dano para a árvore, mas um potencial perigo para as pessoas também. E nesse aspecto é importante assim, como resolver? A professora Flávia falou da parte técnica, né? Orientação, supervisão, acompanhamento profissional. E tem também o lado da política pública, né? Que é importante se falar. Eu acredito que, por exemplo, aqui em Dois Vizinhos, a Prefeitura Municipal, e assim como outros municípios, a Prefeitura Municipal, através da sua secretaria, tem que ter uma postura mais fiscalizadora. Né? Orientativa também, com certeza, né? Orientativa, de divulgação, né? Eu creio que só se alcança, a informação alcança todas as pessoas quando todos os órgãos, né, as redes sociais, o seu canal, por exemplo, né, parabéns pelo esforço de divulgação, alcançam esse patamar de informar as pessoas e dizer que não é um trabalho simples. Mas eu subo na árvore, eu podo, é muito fácil, né? Em primeiro lugar, você pode cair, você pode ter uma fratura, você pode morrer. Né? Em segundo lugar, você pode, se o galho estiver encostando no fio, você pode levar um choque. Pode morrer, pode ficar com sequelas. Então isso é um risco muito grande. E tem muitos casos hoje em dia no Brasil, aqui no Paraná, de pessoas vindo a falecer ou ficar com sequelas para o resto da vida, de uma queda, realizando uma poda ou Sim, isso é muito perigoso. E aí tem o lado da árvore também, né? A árvore, quando você poda, a professora Flávia já falou muito bem, né? É pior. Quando você faz poda drástica, os ramos ladrões, aqueles ramos que crescem reto, eles vão direto no fio. Então você piora a situação. Então qual é que... mas tem que deixar o galho encostar no fio? Não. Tem que saber podar. Tem que escolher o galho correto e cortar o galho ele inteiro, né? Não se tirar pontas, que nem o pessoal muitas vezes faz. Tem que tirar o galho lá no tronco, na borda, certinho, né? Sem deixar lasca. Sem deixar lasca, sem deixar pedaços, usar a ferramenta adequada, usar equipamento de proteção, né? Entendeu? Tudo isso é muito importante. Então, poda é um trabalho complicado, não é um trabalho tão simples assim, por isso que a gente vê muitos acidentes. E, voltando à questão órgãos públicos, eu acho que a orientação é super importante, a divulgação e também a fiscalização. Né? Quando você orienta, você
leva ao conhecimento das pessoas através da imprensa, através, né, de todos os meios de comunicação, e a partir disso você tem que também fiscalizar, né? E esses casos não podem voltar a acontecer. Nós temos um trabalho que nós acompanhamos junto com a Prefeitura desde 2010, 2012 mais ou menos, e gradativamente foram dados treinamentos para as empresas prestadoras de serviços, foram feitas diversas divulgações da imprensa, e a poda drástica tem tendido, né, a diminuir, quase eliminar. Só que o que nós estamos vendo no último ano, principalmente, nos últimos 2 anos, é que ela tá ocorrendo uma tendência de retorno. Isso é preocupante, né? Aqui em Dois Vizinhos, estou falando de Dois Vizinhos. Então, assim, eu tomo a liberdade de aproveitar esse momento aqui para dizer para as autoridades públicas, para dizer para a população que, cuidado, gente, poda drástica é prejudicial. Dois Vizinhos está caminhando num meio que já se fez vários projetos demonstrativos, diversos cursos, foi feito um plano municipal de arborização urbana, né? A UTFPR, por exemplo, que nós, né, somos professores, tem trabalhado em conjunto, né, por diversos momentos, em diversos projetos, e nós não podemos voltar atrás, né? Nós temos que avançar. E também colocando, às vezes a população criou-se muito um mito, às vezes, de que vou fazer uma poda drástica porque eu vou melhorar a árvore que vai aumentar a sombra no verão. Não vai. Não vai, só reduz. Aqui a gente já fez vários acompanhamentos ano a ano em árvores que foram podadas de forma drástica, e geralmente as pessoas, muito que fazem essa por conta própria, né, dizem, não, eu vou renovar a folhagem da árvore. Vai aumentar a copa para dar mais sombra no verão. E, na verdade, medindo o tamanho da copa de um ano para o outro, dá uma perda de 70% ou mais de área. Então, você não está ganhando sombra, você está perdendo sombra. Infelizmente, quando não está fazendo uma boa ação. Isso é um reflexo direto da árvore, dizendo, gente, está errado. E se você plantou para sombra, você não está ganhando seu produto pelo qual você colocou a árvore na rua. Só para concluir o que eu estava falando, Dois Vizinhos consideramos, né, com certeza um grande avanço, por exemplo, a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Sim, né? É um clamor que a população tinha, que os órgãos, né, todos tinham. Então a Secretaria está se estruturando, está formando equipe, e é um momento crucial para não perder a dianteira, não perder o rumo na questão da condução da arborização urbana. Nós continuarmos trabalhando com podas somente quando elas são necessárias, sabendo podar, sabendo escolher o galho, sem fazer poda drástica, né? Fazer gradativamente a substituição das árvores mais antigas que estão aí, que têm problemas como o ligustro, né? Problemas de alergia, colocar árvores novas, colocar árvores com mudas de tamanho adequado, seguir o plano que foi feito, né, pela UTFPR. Porque aquele plano está ativo. Está ativo, está aprovado. Ele precisa dar ele precisa ser implementado, né? O plano é um projeto, né? Até inclusive ele está para consulta para todos lá dentro do Ministério Público, da página do Ministério Público do Centro de Habitação e Apoio ao Meio Ambiente, só lá de colocar Plano Municipal de Arborização Dois Vizinhos, CAOP, MPR Paraná. Você baixa na íntegra, tem os resultados dos levantamentos e todas as diretrizes. Se a população quiser conhecer, basta só colocar na internet e dar um Google famoso, né? A informação é pública, né? Todo cidadão pode consultar, né? E se orientar. E em caso de dúvidas, né, a gente sabe, a UTFPR está à disposição, o curso de Engenharia Florestal está à disposição para trocar ideias, para expor ainda mais esse plano. E estamos, né, conversando bastante com a nova equipe da Secretaria de Meio Ambiente, estamos trabalhando para que o plano de arborização urbana avance, seja implementado, seja conduzido, né? E contemple todas as etapas que foram previstas no plano que nós entregamos em 2019 para o Poder Público Municipal. Nossa, 2019 ainda, né? E vocês não estavam aqui na época daquele prefeito que cortou todas as árvores da cidade? Não estávamos aqui, né? Eu só sei de fatos históricos, né? No caso, essa retirada que foi até os próprios, alguns comerciantes mais antigos, que foi o caso do seu falecido seu Gilmar ali, o Bino, coisas que sempre comentavam dessa saída, até a saída das próprias árvores da Praça da Amizade, né? Que deu alguns impactos em termos
termos de trocas, e isso também, hoje em dia, dá um reflexo também na paisagem climática de Dois Vizinhos, no aumento de temperatura, ilha de calor, que é um problema que às vezes a gente fala, é um problema de cidade grande, mas nós estamos com 44 mil habitantes e com alguns problemas em termos de ilha de calor. Existe aqui em Dois Vizinhos? Existe. Ilha de calor, viu? Existe? Existe. As ilhas de calor são aqueles pontos mais quentes da cidade, que quando você compara, por exemplo, nós temos uma estação meteorológica lá na UTF, né? Lá, por estar no meio do campo, no meio da floresta, a temperatura é um determinado ponto. Quando a gente vai para o centro da cidade, principalmente um ponto bastante quente, já em estudos que a gente fez, é a Praça da Amizade. No verão, ela varia entre 1,5 grau a 3 graus a mais do que a temperatura na UTF. Nossa. Por quê? Porque é um fundo de vale, é muito prédio, é pouca vegetação. Tem árvore, né? Exato. Então a gente tem que estar trabalhando como forma de trazer mais arborização, mais áreas verdes, né? Distribuir essas áreas verdes melhor dentro do município, né? Com acesso para todos, né? Para a gente mudar o termo, né? Que não são os pontos quentes, mas sim a gente produzir pontos frescos, que são as ilhas de frescor que essas árvores proporcionam. E se tivesse um gramado, ajudava também ali na praça? Ele ajuda, mas tinha que ter árvore. Só ele sozinho não daria conta por causa da questão do relevo e também muita impermeabilização no local, né? Gramado é que ele ajuda no sentido de melhorar a umidade, mas a sombra ainda ele não é suficiente, né? Pois é, eu tenho também percebido que as pessoas não gostam muito das árvores por causa dos passarinhos, veja só. Coisa mais triste, né? Reclamo porque o passarinho vai lá na árvore, mas é a casinha dele. É um comportamento, isso aí não é só estranho, aqui, né? Não é só aqui, a gente vê até outras estudado. Realmente, e não é só aqui, a gente vê outras cidades que têm esse comportamento, mas se a gente for se a gente for ver se o impacto que nós seres humanos fazemos, se a gente fosse perguntar para o passarinho, nossa. a gente produz lixo, a gente polui, etc. Será que o passarinho vai dizer, mas eu não gosto desse ser humano? É, muito lixo a gente produz. Se a gente for pensar pela lógica inversa, né? Você imagina, eu acho lindo, por exemplo, a iluminação de Natal no final do ano, né? Mas pensa pela lógica do passarinho. Será que ele está gostando dele? Ele não está conseguindo dormir? Não sei. Então, só para brincar um pouquinho, para descontrair, é mais ou menos nessa lógica. Se você fosse um passarinho, o que você ia fazer? O que você faria, né? O que você diria para os seres humanos que cortam as árvores e iluminam excessivamente, né, em determinadas épocas, né? Então pensa assim, né? Gostaríamos que os passarinhos todos postassem aí para nós o que eles acham. Vai lá, passarinho. E até a gente vê nessas questões, né, a gente brincando aqui um pouco, mas um resultado bastante sério. Por exemplo, lá em São Paulo já tem estudos que os passarinhos até deu uma briga inversa. Não foi por causa da sujeira, como ocorre às vezes aqui. Lá a briga foi porque os passarinhos não conseguem se comunicar e eles resolveram começar a cantar às 4 da manhã, porque é o único horário que não tem barulho para eles poderem se comunicar. Parabéns. Acharam uma alternativa. E aí deu algumas brigas com a população. Podiam se comunicar com os passarinhos daqui. Né? Pois mas falando... algo parecido. Isso é uma questão importante que talvez até agora... Apesar de a gente ver, tipo assim, entre aspas, que o problema continua, né? Nós temos a praça aqui, Ari Miller, que ainda tem essa situação. Nos procuraram, né? A gente conversou, né? Se buscou, se pensou, se discutiu alternativas para essa questão, né? Eu imagino assim que a alternativa que foi adotada foi a mais errada, cortar árvores, né? Então assim, não se pensou em ecologicamente ao se fazer isso. Mas o que nós... voltando novamente, a implementação completa do plano municipal da arborização urbana faz com que, se você tiver árvores nas ruas, né, mais praças, você se concentrar isso, lá. você desconcentra, né, os passarinhos da praça. Por que eles estão na praça? Porque tem árvore. É o único lugar que tem. Então, se houver árvores nas ruas e ainda, dentro das recomendações que nós fizemos do plano, árvores, por exemplo, todo mundo conhece, eu acho, uma pitangueira, né, que tem aquele frutinho vermelhinho, bonitinho, o passarinho adora. Havendo árvores assim, por exemplo, numa rua mais afastada do centro, o passarinho vai até essa árvore. Alimento, né? É alimento, ele sai da praça. Então,
As árvores, as florestas urbanas, as árvores urbanas, elas se tornam uma extensão das florestas do entorno da cidade, do meio rural. E com isso, você consegue integrar, e se você tem, tipo assim, chutando aqui um valor para dar um exemplo, 1000 passarinhos fazendo o seu cocô no mesmo lugar, pode ser um problema. Mas se você tem 1000 passarinhos espalhados na cidade, isso é insignificante, entendeu? Sim. Então, há maneiras, claro que é questão de médio e longo prazo, mas há maneiras de se resolver o problema, né, de uma maneira natural, ecológica, né, normal. Tá? Então não é necessário medidas drásticas, não é necessário derrubar árvores que eram tipo assim de décadas de plantio para resolver o problema. Legal, e olha, Flávia, essa ilha de calor que tem aqui em Dois Vinhos é só na Praça da Amizade ou tem mais lugares? Ali é um dos pontos, vamos dizer, que mais chama atenção, né? No caso, pelo comportamento, porque ela já chega ao que está preconizado a nível global, né? A gente sabe que hoje em dia é entre 1,5 e 3. A gente tem outros pontos quentes também, que é tanto da Cidade Sul, né, que a gente pega com menos árvores, né? Principalmente ali próximo ao Ítalo, que é aquele cruzamento que tem pouca árvore ainda. A gente tem alguns pontos também mais a parte central que a gente tem aqui próximo, que se a gente começar a distribuir melhor, a gente, vamos dizer, impacta menos esse problema dos passarinhos e também melhoramos a qualidade ambiental da cidade em termos de... E o que eu ganho? Professor, mas vamos botar um monte de árvore ali, qualquer passarinho que vai acontecer. Cocô de passarinho, gente, se a gente distribuir mais, como o professor falou, e também a questão de a gente ter mais árvore, a gente tem um grande ganho, além de melhorar a qualidade de saúde pública, é a questão de economizar na energia elétrica. As árvores conseguem, porque ela aumenta a umidade, diminui a temperatura. Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem estudos de cidades que são bem arborizadas, que a conta de energia no fim do mês diminui em 25% a 30%. O dia inteiro com uma loja, por exemplo, que vai ter que gastar em ar-condicionado. Se ela tiver na frente da sua loja árvore, é menos hora ligado. A gente sabe que no final do mês o empresário vai ter ali 25%, 30% de economia. Dá um valor bom. Com certeza. Nossa, o ar gasta, né? Sim. Ó, vamos para a pergunta do Sandro, que ele fez antes uma pergunta muito interessante sobre... Mudanças climáticas. O que era mesmo? Mudanças climáticas, isso, né? Não, mas ele usou outra palavra. Aquecimento ou mudanças? Ele falou aquecimento global e o professor falou que não se usa esse termo, né? Como que é? Hoje, né, quando se trata dessas questões, mudanças climáticas é o termo mais usual, né? Tem gente que diz que é no singular, que é mudança climática, porque o clima está no globo todo, então não é plural. Mas tudo bem, essa é uma questão de entendimento. Mas aquecimento global não, porque o planeta, ele está, tipo assim, de acordo com os modelos existentes, com as pesquisas que já foram feitas, ele responde de uma maneira diferente. Há regiões que serão aquecidas, né, a temperatura aumenta. Há regiões que poderá ocorrer o resfriamento, principalmente em regiões próximas às calotas polares, né, pela questão da evaporação, do frio. Há regiões com previsões de secas e há regiões, como por exemplo o sul do Brasil, né, que nós estamos, com previsões de catástrofes, né? Como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como que já aconteceu em Dois Vizinhos, né? Claro, numa menor escala, mas aconteceu. E outras diversas regiões aí, em Francisco Beltrão, com o passar do tempo, aí também alguns anos atrás. Então, assim, gente, mudanças climáticas... Mudanças também de regiões de cultivos, também né? Os cultivos agrícolas que a gente tem, as culturas podem estar mudando, né? E aí, então, assim, não é mais questão de dizer eu acredito ou não acredito, né? Sendo contundente nessa questão, Sil, né? Não é mais questão de dizer eu acredito ou não acredito. A mudança climática está aí, ela está provada cientificamente. Agora, mesmo aquelas pessoas que não acreditam, eu digo para você que não acredita, você quer pagar para ver? Essa que é a pergunta que fica. Ou você quer se adaptar? Então, hoje, o que nós temos que fazer em relação à mudança climática? Ela já está aí. Nós não vamos conseguir evitar ela. Nós temos que nos adaptar, né? Por isso que hoje também é um termo que está sendo usado, emergência climática, porque nós temos que nos adaptar rapidamente, que catástrofes vão acontecer. Ou os extremos climáticos. Ou extremos. E nessa questão de
emergência e adaptação, nós temos que nos adaptar, e essa adaptação não vai ser somente mudanças de regiões de cultivo, de espécies de culturas. Será a construção da sua casa que terá que ter adaptações, deverá ser mais fortificada, será a sua lavoura, né, a sua floresta, que terá que ter um processo de conservação do solo muito mais aprimorado, porque nós tivemos aí muitos casos de chuvas intensas, chover 200, 300, 500 milímetros em cerca de 1 ou 2 horas, entendeu? Então, assim, o trabalho, né, dos colegas engenheiros agrônomos com a agricultura também vai ter que ser muito mais cuidadoso, os agricultores vão ter que ter muito mais cuidado com a conservação do solo. Os planejadores urbanos vão ter que ter muito mais atenção à questão de permitir com que essa água da chuva infiltre, que a drenagem urbana também seja eficiente, tá? Entendeu? Então, e que nós tenhamos as chamadas zonas de amortecimento, tipo assim, vamos pegar um exemplo aqui de Dois Vizinhos, o Rio Geral Alto, né, o alagamento, os últimos que aconteceram. Nós temos, e há um trabalho já nesse sentido, nós temos que evitar construções nas margens desse rio, né? Ele e entre tantos outros, porque o que seria a situação ideal? As margens do Rio Geral deveriam ter áreas de amortecimento, áreas que possam ser alagadas. Se você não tivesse ninguém morando na proximidade do rio, o rio pode encher e depois ele volta, sem problemas, né? Mas nós, seres humanos, nos insistimos em ocupar esses espaços. Dois Vizinhos é um exemplo, isso acontece, né, em praticamente todas as cidades. Mas o planejamento urbano de Dois Vizinhos, e já, como eu falei, já há iniciativas nesse sentido, a longo prazo tem que prever que as margens de rios, né, não podem ser ocupadas com habitações, entendeu? Isso é claro e óbvio. É a área de preservação. Né? É a área de preservação. Então, há muito que ser feito, né? Os planejadores urbanos têm que se antenar que a emergência climática exige adaptação, exige mudança de hábito, mudança de comportamento. E até se a gente pegar o próprio case do Rio Grande do Sul, nos deixou muito claro. Por exemplo, planejamento de Porto Alegre. A maior cheia tinha sido nos anos 40, tanto que se falava a cota de 40, cota de 40. Se a gente tem um exemplo, o extremo que a gente chegou, o aeroporto de Porto Alegre foi planejado 10 vezes o nível do rio que encheu em 40. Pois é. E esse ano passado ficou 4 meses alagados. O aeroporto e passou dele. Então a gente tem que estar muito atento. Cada vez mais Curitiba esse ano mesmo. Curitiba sempre se falava, cidade ecológica, muita área verde, etc. A gente teve situações de alguns bairros onde se superou aquele planejamento ecológico, o pessoal adensou muito a cidade. Curitiba estava com alagamentos de chuvas de 120 milímetros em 45 minutos, o que causou inúmeros problemas. Ou a gente viu até o pessoal funestamente fazendo as brincadeiras, por exemplo, que aconteceu em janeiro em São Paulo com o metrô. O pessoal comparava com as cenas do filme Titanic e o metrô inundando em São Paulo. Que quem olhasse do contexto das roupas de época, etc., via que não era. Mas as cenas das pessoas tentando fugir do metrô, o desespero por uma inundação, que foi uma chuva de 212 milímetros em 20 minutos... Então a gente tem que começar a preparar para pensar para as nossas cidades serem verdadeiras esponjas. E essas esponjas, para poder filtrar a água, é a gente ter mais mata ciliar, a gente ter mais área verde, a gente ter mais árvore para filtrar a água. A água tem que entrar no solo e não chegar na porta. Isso aí. Olha, a gente até podia encerrar aqui com essa frase da professora, né? Mas eu ainda tenho perguntinhas. Claro. E eu falei perguntinha, né, que tinha muitas perguntinhas, mas na verdade é um destaque que vocês receberam essa semana no Legislativo aqui de Dois Vizinhos. Então, vocês receberam uma moção de aplauso. Fala pra gente um pouquinho sobre a importância desse momento aqui para a comunidade, especialmente para a UTF e para os engenheiros. Claro, com certeza. Bom, em 30 de maio de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek, à época, assinava, né, o decreto de criação da Escola Nacional de Florestas, o primeiro curso de engenharia florestal do Brasil.
Né? São 65 anos agora, 30 de maio, né? Semana passada, completou então 65 Nós somos anos. o famoso legado 50 anos em 5 da Juscelino Kubitschek. Isso, né? A engenharia florestal no Brasil... E daí por isso que vocês receberam a moção de aplauso? Sim, claro. Os 65 anos, né? A engenharia florestal no Brasil, ela foi criada dentro de uma época, né, que o Brasil tinha todo esse plano de progresso, de expansão, que JK, junto com a criação de Brasília, também a engenharia florestal foi criada oficialmente enquanto formação no Brasil. Já havia alguns engenheiros florestais atuando no Brasil, formados fora, né, por algum tempo. E de lá para cá, então, nós tivemos uma expansão. Hoje nós temos 68 cursos em todas as regiões do Brasil, e 2 vizinhos, né, desde 2008. Então nós temos um curso de engenharia florestal na UTFPR há 17 anos e meio, mais ou menos, 17 anos aí que nós temos o curso, tá? E aproveitando o momento também para agradecer então aos colegas aí que participaram e aos vereadores que pela indicação, uma moção de aplauso, então, que nos, né, colocou aí para a sociedade a nossa satisfação de estarmos presentes em 2 vizinhos, de termos, né, adotado 2 vizinhos como nosso lar, nosso local de trabalho para a engenharia florestal e com todas, né, as contribuições, né, todos os projetos que nós falamos até então. Sim. E isso está acontecendo, né, essas homenagens pelos 65 anos da profissão estão acontecendo a nível de Brasil. Nós tivemos na Câmara Distrital do Distrito Federal, nós tivemos no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né. Aqui no Paraná nós teremos também no dia 8 de julho, em Curitiba, uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. Entendeu? Então é um ano de comemorações, claro, e de olhar de comemorar o passado, né, o pioneirismo. Nós levamos, né, colegas engenheiros florestais pioneiros, inclusive colegas da primeira turma, formados na primeira turma em 64, ainda vivos, muito ativos e muito lúcidos, né, que estiveram em Brasília conosco para falar sobre os desafios que eles enfrentaram. E nós hoje, né, como integrantes, como profissionais da área, né, estamos aí comemorando o passado, mas olhando para o futuro, né, para os desafios que vêm, que é a engenharia florestal aplicada ao meio urbano, em que a professora Flávia é especialista, é a engenharia florestal aplicada às mudanças climáticas, né, o combate, a preparação, a produção de produtos madeireiros, não madeireiros, isso todo, né, nós temos aí projetos. Nosso dia a dia, movelaria, até a gente estava falando aqui do Recamier, mesinhas, etc., que a gente são muito importantes, né, na questão de... E até mesmo, hoje em dia, já surgindo alguns termos novos, como florestas gastronômicas, que são as florestas para comida. Produção de alimentos, E nesse sentido, né... Isso que você vai me contar agora? Esse é um spoiler agora. Que o professor falou, tem novidade. Tem novidade. E vai contar em primeira mão para nós. Isso, em primeira mão. Nós não divulgamos em nenhum veículo de imprensa ainda, vai ser o primeiro aqui, em parceria com colegas professores, né? A professora Flávia está presente, nossos colegas diversos aí, a professora Patrícia, a professora Eric, a professora Elizabeth e outros professores também que estão junto, né? Possivelmente eu devo ter esquecido de algum nome agora aqui, mas estamos juntos, né, na equipe, né? Perdoem. É emoção. Aí nós estamos lançando o projeto Floresta Múltipla. O que é o projeto Floresta Múltipla? É um projeto de extensão, majoritariamente, né, que vai levar, sempre que houver uma demanda, tipo uma empresa, uma cooperativa, um agricultor, uma associação, né, uma ONG, um órgão público que demandar serviços, demandar projetos, demandar ideias, demandar eventos, palestras voltados a florestas, produção de bens, né, de madeira, de frutos, de pinhão, de erva mate e também de serviços, porque não sequestro de carbono, então, proteção de nascentes, ele vai poder demandar, vai haver um canal aberto com a UTFPR, com o curso de Engenharia Florestal, ele vai poder demandar e nós iremos até esse local em parceria, né, com os alunos para resolver o problema e ao mesmo tempo, né, colocar os alunos frente à realidade de eles serem os protagonistas junto com o demandante, junto com o agricultor para resolver esses problemas. Então é um trabalho aí que nós estamos, já finalizamos a redação do projeto, ele já está aprovado internamente na UTFPR, estamos ainda alinhavando alguns protótipos, né, algumas áreas demonstrativas iniciais, mas logo a gente quer
lançar, né? Então já dando esse spoiler aqui nesse momento que tem novidade por aí. O curso de Engenharia Florestal da UTFPR está trazendo essa novidade para trabalhar em parceria com a sociedade, levando formação, levando conhecimento, levando soluções, né, para os interessados. E até mesmo parcerias com outras universidades, né? Esse ano a gente teve um evento bastante grande, que até a CDV foi uma das parceiras, que foi o encontro de florestas com a Universidade de La Selva, no Peru. Algumas atividades com as universidades como de Misiones, né, em Eldorado, ali, que a gente tem feito com troca de alunos e também de experiências, né? E também trazer novos produtos vindos da floresta, e desde de bambu para biomassa, bambu às vezes na mesa, trazer algumas questões culturais, como uma árvore que a gente não vê mais aqui na região, mas que na culinária brasileira tem uma fama muito grande, que é o jaracachá. Olha, tô vendo que vocês vão ter que voltar aqui. Vai ter que trazer as amigas professoras lá para contar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Erva mate, erva araucária enxertada, e tem bastante coisa. Tem muita novidade, muita coisa interessante, muita ciência aplicada, né, ao uso sustentável dos recursos naturais, né? Entendeu? Assim, a pessoa que hoje vê, tipo assim, será que eu uso madeira? Sim, usar madeira é ser ecológico, porque o carbono que estava no ar foi sequestrado naquela madeira e está ali, está preso, está um móvel, madeira, né, entendeu? Então, usar madeira é sustentável, comer pinhão é sustentável, desde que você plante também e cuide das árvores. Tomar chimarrão é ser sustentável, tomar chamate, porque são produtos da floresta produzidos, né, com manejo e com adequação. E até convidar a Sil uma hora para fazer uma mesa de bambu com conserva de pinhão, um docinho de jaracachá. Um pinhão na conserva. Para ir lá experimentar, eu vou... Vamos fazer, por que não, né? Com um suquinho de erva mate. Olha, tudo isso é possível, né? Então a floresta também, a visão da floresta como produtora não só de madeira, mas de múltiplos produtos. Olha, né? Que interessante. Nossa, que surpresa, né? Que coisa boa. Que aprendizado, Sandro. Hoje nós recebemos aqui os professores da UTFPR. Professor Eleandro Brum, já foi... como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Você foi coordenador, né? Sim, coordenador do curso, sim. Já. O professor já foi coordenador do curso. Hoje, quem que coordena o curso? Hoje é o professor Cláudio Thomas, nosso colega, né, que esteve comigo na Câmara de Vereadores na última segunda-feira. E tem, né, nós temos um time, né, um time de trabalho que tem levado aí conhecimento, flui bem o trabalho, né? Hoje tem sido coordenador da Câmara Nacional de Engenharia Florestal. Isso. Nós estamos atualmente, o órgão, né, o conselho que fiscaliza os engenheiros, né, o sistema Confiacrea, ele é organizado por câmaras, né? E nós temos então a Câmara da Engenharia Florestal no CREA Paraná, que eu estou coordenando, né, esse ano, desde o ano passado, né, fui reeleito para um segundo mandato, um mandato é de 1 ano apenas, e também, né, fui eleito em janeiro, né, passado, e vai até janeiro do ano que vem agora, como coordenador nacional das câmaras de engenharia florestal. Então, a gente tem a nossa base aqui em Dois Vizinhos, a UTFPR, nosso trabalho, mas também a gente trabalha em nível de Brasil também. Viu? E a EFOS, Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste do Paraná. A EFOS. Sim, a EFOS continua ativa, né, continua atuante, sempre tem sido parceira, nós somos integrantes, né, da EFOS. A diretoria da EFOS atualmente está, o nosso presidente é um ex-aluno nosso que atua em Pato Branco, né, o Matheus Nichetti. Tem uma diretoria que está espalhada aí pelo sudoeste, pelo oeste do Paraná também, né? E, claro, está atuante, está firme, promovendo eventos. Aproveitando também já para fazer mais um convite, dia 10, terça-feira da próxima semana, nós temos o segundo Fórum de Meio Ambiente de Dois Vizinhos. A EFOS é copromotora, junto com a UTFPR, junto com a Prefeitura, com a Associação Empresarial, o NURSE, né? Diversas empresas apoiadoras, órgãos aí que estão junto conosco fazendo esse trabalho. Então, vai acontecer lá? Vai acontecer na Associação Empresarial, no auditório da CDV. Isso mesmo. Então, vai ser no período da noite, porque as pessoas consigam participar. De tarde e noite, para as pessoas poderem participar tranquilamente. E vamos falar de um assunto super interessante, ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro preservando sustentavelmente, conservando a natureza e ganhando dinheiro. Não percam. Quem tem dúvidas, quem acha qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar, deve participar. Quem acha que ganhar dinheiro
é contrário à conservação do meio ambiente, da natureza, está enganado. Nós vamos mostrar na terça-feira que dá para ganhar dinheiro e conservar a natureza ao mesmo tempo. Fica a dica, é só participar. E com essa fala, com esse convite, nós encerramos o nosso programa de hoje. Agradeço a sua presença, o seu prestígio, você que ficou até aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, nós estamos começando no YouTube, nós estamos ainda aqui aprendendo, eu vim lá do jornal impresso, professor, então nós precisamos da sua audiência, precisamos do seu comentário aqui e do compartilhamento de vocês para que a gente chegue até mais pessoas. Muito obrigada a vocês pela presença e sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Nós que agradecemos aí o espaço, Sil, e também poder alcançar os telespectadores para trazer um pouquinho de discussões de questões ambientais inquietantes e como essas influem no nosso dia a dia e como nós podemos ser atores nesse processo de termos cidades mais sustentáveis ou municípios mais sustentáveis. Isso aí. Quer deixar algum recadinho? Só agradecer a oportunidade, só dizer que nós, a UTFPR, o curso de Engenharia Florestal, a AEFOS, né, estamos todos à disposição da sociedade. Sociedade Brasileira da Arborização Urbana. Isso, também. a Sociedade Brasileira da Arborização Urbana, que a Flávia também é integrante. Eu sou também da diretoria da Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, então a gente está envolvido localmente, bem amarrado, localmente no estado e no Brasil também, estamos envolvidos com as causas aí. Nós temos a COP30 esse ano em Belém do Pará, que nós temos um trabalho todo preparatório para mostrar lá, então estamos envolvidos nisso, então é muito importante que a gente vai estar participando aí. Simplesmente, daí 12, 14, agora nesse mês tem o Fórum Paranaense da Arborização Urbana em Ponta Grossa, que também está sendo promovido. Tem uma série de eventos acontecendo e a gente está sempre movimentando aí. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Olha, excelente final de semana para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Ai, que bom. Adorei. Isso foi uma aula, né, Sandro?